Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz, tudo na graça? Amém, graças a Deus. Meus queridos, nós estamos mais uma vez aqui para divulgarmos o vídeo para a honra e glória do nosso Criador, sabendo, porém, que não vou me esquecer de pedir o seu like, para pedir que você se inscreva no nosso canal, também você compartilhe os nossos ensinos e também possa ativar o sininho de notificações. Bom, meu querido, muito obrigado mesmo pela sua colaboração, pela sua discrição e por tudo aquilo que você tem feito para nos ajudar a cada vez mais divulgar o nosso trabalho, divulgar o nosso canal e também sempre estar pedindo ao nosso Criador por nós. Agradeço a Deus pelo trabalho que você tem feito e por tudo aquilo que o Senhor tem. O Senhor que eu falo é o Senhor Criador, né? Porque muita gente entende que quando a gente fala Senhor, a gente fala Baal, não é? Na verdade, a etimologia da palavra Senhor é entendida por Baal. Mas quando eu falo o meu Criador, o meu Criador de todas as coisas, Senhor do céu e da terra, eu estou me referindo a Ele, né? Aquele ao qual fez o mundo e todas as coisas. Meus queridos, um bom domingo para nós. Hoje é um domingo pela manhã, estamos alegres, felizes, não é? Graças a Deus, porque não é todo mundo que Deus proporciona, né? Saúde, proporciona liberdade, proporciona um momento de reflexão, porque nesse exato momento que eu estou aqui na minha casa falando, tem várias pessoas nos hospitais, em uma clínica, nos leprosários, né? Os toxicômanos que estão aí, né? Numa clínica para tentar se recuperar, não é? Então, outras pessoas que já estão em estado terminais, não é? Passando quase no momento de passar desta vida para outra. Então, por que não agradecer a Deus por este momento, por este privilégio aqui com vocês? Vocês que estão do outro lado da tela. Querido, eu quero deixar João, capítulo 8, versículo 31 e 32, onde que Jesus, ele fala assim: disse Jesus aos judeus que criam nele, aqueles que acreditavam nele. Jesus falou assim, se, condicional, se vocês permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, a partir daí, é um advérbio, então, a partir daí, começa o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meu querido, como que se começa uma escravidão? Dentro daquilo que nós conhecemos. A Bíblia, ela registra várias ocasiões em que pessoas, nações, escravizaram outras nações ou pessoas escravizaram pessoas. Como que começa uma escravidão? Uma certa feita, alguém chegou num circo e viu um elefante muito grande preso numa corrente e uma estaquinha pequena enficada no chão. E aquele elefante, ele estava preso a essa estaca. Só que o elefante era muito grande. E alguém perguntou ao dono do circo e ao adestrador do elefante. Perguntou, por que esse elefante é tão grande? Ele tem uma força imensa, mas ele está preso nessa pequena estaca enficada no chão. E o adestrador falou assim, meu filho, esse elefante, quando ele veio para o circo, ele era ainda um filhote, um bebê.
E o tempo passou e a gente foi adestrando esse elefante ao realmente ficar submetido a esta corrente e a este pedacinho de estaca no chão. Só que o tempo passou e ele foi crescendo, mas na cabeça dele, o que acontece? Ele ainda continuou com aquela mentalidade de que ele era pequeno, de que ele não tinha condições de se libertar desta corrente, dessa pequena estaca. Mesmo ele grande do jeito que está, ele não tem essa consciência de que ele cresceu. Então, assim começa a escravidão. Outro exemplo que eu vou dar é o caso da galinha. Como se governava os estúpidos. Esse exemplo da galinha. Hitler, ele estava se preparando para dominar a Europa. Então ele deu um exemplo fazendo o quê? Alguém perguntou a ele, como que nós vamos dominar a Europa? Hitler então pega uma galinha, ele depena toda aquela galinha e depois ele solta a galinha. Ela toda depenada, isto é, sem pena nenhuma. Só que depois, Hitler, ele veio com as mãos cheias de milho para dar a essa galinha depenada. O que essa galinha fez? Ela veio comer o milho na sua mão, aos seus pés, mesmo toda depenada. Aí Hitler respondeu ao rapaz, um de seus soldados, falou, você está vendo essa galinha? Assim é o povo. O povo pode estar sem nada, sem nenhuma condição. O povo pode estar todo depenado, mas se você tiver comida na mão, o povo vem comer aos seus pés. Ele falou, assim é o povo. Então, meu querido, quando Jesus disse assim, se vocês permanecer no meu ensino, verdadeiramente vocês serão livres. Então, Jesus falou, aí então vocês vão conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Então, o que acontece? O que acontece com o povo? O povo e a ração do Estado. Nós devemos abrir a mente para sermos livres. Você entendeu? Você está entendendo? Como que se Jesus falou assim, se vocês permanecerem no meu ensino, vocês verdadeiramente serão livres, ou sereis livres. O que acontece? Por que o povo, que se diz o povo de Deus, eles estão com a Bíblia na mão, eles têm acesso à palavra de Deus, acesso aos ensinos de Jesus, eles têm acesso à palavra de Deus e ainda continuam escravizados pelo sistema religioso que não consegue dar comida para esse povo, porque se eles tivessem comida, ainda a gente acreditava que essa escravidão, ela, não sei, ela seria justa, nem sei se a palavra é esta, mas não existe uma escravidão justa. Então o que está acontecendo? Quando você pega o caso do elefante, meus irmãos, meus queridos, quando você pega o caso do elefante, então será que o povo de Deus, mesmo a gente estando há 2000 anos depois de Jesus, o mundo já sofreu vários juízos, já sofreu várias guerras, já passou por várias transformações em todos os sentidos, e ainda é incrível como que ainda existe pessoas que estão escravizados por um sistema chamado sistema religioso, e esse povo, mesmo dizendo que tem o conhecimento da verdade,
Esse povo dizendo que tem Deus no coração, que tem Deus na mente e não consegue se desprender dessa corrente, não consegue se desprender dessa estaca que está fincada no chão, chamada religião, essa corrente chamada de sistema. E os crentes não cresceram, espiritualmente falando, não cresceram. Cresceram talvez em tamanho, mas não cresceram na sua intelectualidade, não cresceram no seu conhecimento com respeito a Cristo. Então, se o mundo religioso, eles estão tendo uma ração, e essa ração, o que essa ração é? É uma palavra deturpada, é um evangelho deturpada. Essa ração, ela não é uma ração boa. Essa comida, ela não é boa. Por quê? Uma comida boa não leva ninguém a se escravizar ou a ser escravo de ninguém. Então, nós observamos que dentro da palavra de Deus, é impossível a gente acreditar que ainda existem pessoas que estão presos a um sistema, presos a uma denominação, a uma religião, a uma convenção, a um ministério, dizendo que daquela forma é a forma certa de se adorar, é a forma certa de servir. Meu querido, você sabia que o meio evangélico está atrasado, muito atrasado? As pessoas precisam conhecer o verdadeiro Criador dos céus e da terra. As pessoas precisam aprender quem verdadeiramente é o Deus, o Criador de todas as coisas. Meu querido, você já parou para pensar que esse Deus que os crentes, os religiosos dizem que serve, esse Deus ele é tão pequeno que ele está concentrado dentro de um caixote, 4 paredes? Esse Deus, ele está concentrado numa religião. Esse Deus, ele está concentrado numa denominação. Esse Deus parece até que ele é parcial, parece até que é um Deus de um grupo. Deus não é isso não, meu querido. Eu quero te dizer uma coisa aqui. Se você acha que esse Deus que vocês aí do sistema diz que serve, esse Deus, ele está voltado para uma religião, está voltado para uma denominação, ele está voltado para um ministério dos homens, ele está voltado para um grupo de pessoas, você está enganado, meu querido. Deus, ele é o dono desse reino da terra. A terra não é isso que a ciência diz que é. Não, a terra não é isso não. A Bíblia diz que a terra é o reino. Olha o que diz o Salmo 37. Observe isso aqui como... Claro que tem vários. Eu vou citar aqui 2 canais para você acompanhar. 2 canais. Porque, irmãos queridos, eu vou te falar uma coisa. Você, às vezes, está concentrado só na graça de Deus. Muito bom. Eu também estou em graça, mas também é preciso, porque a religião e a ciência sempre estiveram juntos. Jó foi um homem, porque Jó foi o primeiro livro a ser escrito da Bíblia. Os grandes historiadores falam isso. Claro que Gênesis foi colocado ali como princípio, como primeiro, mas Jó foi o primeiro livro a ser escrito. Então Jó foi um homem que ele foi instruído por Deus na ciência, em todos os aspectos. Então, religião e ciência nunca tiveram separados. Olha o que diz o Salmo 37, que esse salmo é um salmo de Davi também. Esse Salmo 37, ele tem vários lugares que fala, principalmente o versículo 9, olha o que diz o Salmo 37. Os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Então, o versículo 18, o Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanece para sempre. O 22, aqueles que ele abençoa herdarão a terra e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão exterminados. O 27, 28 e 29, aparta-te do mal e faz o bem, então terás morada para sempre.
Pois o Senhor ama os justos e não desampara os seus santos. Eles serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para todo sempre. Então, você observa que na Bíblia existem vários lugares onde fala que a terra ela foi feita para a morada dos filhos de Deus. Aqui nós estamos como seres humanos. Quando chegar o dia da gente ser exterminado ou a carne ela terminar a sua existência, o espírito ele volta para Deus. Então ciência e religião sempre caminharam junto. Por quê? É impossível você entender Deus sem você partir para o pressuposto da ciência. Então a ciência de Deus, ela nos ensina como que verdadeiramente nós podemos adorar o nosso Criador. Não se adora o Criador dos céus e da terra mediante uma religião. Não se adora o Criador dos céus e da terra mediante uma denominação. Ninguém precisa de uma religião para reconhecer Deus como Criador dos céus e da terra. Ninguém precisa de uma denominação para reconhecer Deus como Criador dos céus e da terra. Ninguém precisa de um ministério dos homens e uma convenção dos homens para reconhecer Deus como Criador dos céus e da terra. Só que a religião, ela tem mentido para nós a vida inteira. Não existe possibilidade, biblicamente falando, da gente ter que ter uma denominação, uma religião para se adorar a Deus. Não existe isso não. É mentira. Mentiram para nós. Mentiram para todos nós. Então o que acontece, meu querido? Nós estamos em graça reconhecendo hoje que a religião nos enganou a vida inteira. Eu quero aqui para você, como é que usa a palavra? Eu quero citar para você, e eu quero o canal Além da Nuvem e o canal Ciência Natural. Isso se vocês ainda não tiveram o privilégio de assistir os vídeos desses canais. Canal Além da Nuvem e o canal Ciência Natural. Dê uma olhadinha nesses canais. Eu estou aqui fazendo uma propaganda porque é bom. Você vai ter ideia muito boa sobre a verdadeira história desse reino da terra. Aquilo que a ciência não nos mostra. Então, alguns canais muito bons, eles ensinam e eles mostram ali a realidade das coisas. Então, meus queridos, os grandes célebres, por exemplo, da história, não é? Como Atanásio, Eusébio, Crisóstomos, Irineu, Clemente, todos estes célebres da patrísticas, eles concordam que a queda do templo do ano 70, ela foi para consumar uma época chamada de Velha Aliança e começou uma nova história ou um novo aion chamado de Nova Aliança, e que ali aconteceu a manifestação do Filho do Homem. Então a religião, ela tem que parar de enganar as pessoas, tem que parar, tem que ter um basta. Por isso que no vídeo anterior eu falei que nós da graça, além de falarmos sobre a graça de Deus, nós deveríamos também falar um pouco de ciência, falar um pouco da criação desde o início, falar um pouco do nosso Deus. Nós temos que falar verdadeiramente um pouco sobre esta terra, o reino da terra. Nós teríamos que ensinar ao povo também que o mundo não é isso que a ciência mostra.
Eu vou repetir, meus queridos, por que que até hoje nenhum instituto de ciência, inclusive a NASA, não tem uma foto sequer real do reino da Terra? A ciência, eles mostram CGI, globo da Terra. Eles mostram o globo da Terra. Mas todos os cientistas, eles concordam que aquele globo da Terra são várias imagens que eles cortam e vão colando. Aí eles conseguem fazer o CGI e ali eles apresentam para o mundo o globo da Terra. Não, a Bíblia não diz que a Terra é um globo. Não, a Bíblia diz que a Terra é um plano. É um plano. Você sabe por que que a ciência, inclusive a NASA, não consegue fotografar a Terra do jeito que ela é? Porque não existe câmera, não existe tecnologia suficiente para fotografar a imagem da Terra, porque ela é muito grande, ela é muito extensa. E a Bíblia diz que Deus, ele determinou o limite para os mares. Quando os mares chegam na barra, quando chega na parede de gelo do oceano, ele tem que parar e voltar. Não sei se você já parou para prestar atenção que todos os mares no mundo inteiro, quando ele se aproxima da parede de gelo, ele não tem onda. Ele é igual a lagoa. O mar tem onda quando ele fica revolto, mas é no meio do oceano e não próximo à barra de gelo. Você sabe por quê? Porque a Terra, ela é circuncidada pela uma barreira de gelo. Isso sabe o que é? Isso é o que a ciência nos esconde, mas isso é para cumprir a Bíblia, porque Deus, ele fez o reino da Terra plano, porque a Terra, ela surgiu do meio das águas. As colunas da Terra, do jeito que a Bíblia fala, Deus falou, as colunas da Terra estão debaixo d'água. Por isso que a ciência não consegue mostrar uma imagem real da Terra. Por quê? Se a ciência prega que a Terra ela é uma bola, por que que eles não têm uma imagem de um navio andando por baixo desse globo da Terra? Eles teriam que ter, mas o navio teria que estar de casco, né? Teria que estar de cabeça para baixo. Toda vez que você vê uma imagem da suposta NASA filmando o planeta Terra, essa filmagem sempre acontece por cima, por aqui, ó. A Terra está aqui e a estação espacial está sempre por cima. Eles não têm uma imagem filmada por baixo. Eles não têm um barco por baixo. Eles não têm um navio no oceano por baixo. Por quê? Porque o formato da Terra que a NASA mostra é mentira. Porque a Terra, a Bíblia diz que ela é um plano. Eu sou, meu querido, é chamado terraplanista e os globalistas. Eu sou terraplanista. Por quê? Porque a Bíblia fala que a Terra ela é plana. A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 1, que a Terra, que o Sol, ele nasce aqui e depois ele volta para o seu lugar. Do mesmo jeito que o vento faz o ciclo e volta para o seu lugar. Assim é. A Bíblia diz que quando Josué orou, Josué falou, detente, ó sol, no vale de Gibeon, e tu é lua, no vale de Aijalon. Então, quando ele disse, detente, ó sol, detente, ó lua, Josué sabia que o que movimentava ou o que movimenta é o sol e a lua, e não a terra. A ciência diz que a terra se movimenta, que a terra que gira em torno do sol, para tirar Deus da equação. Então, meu querido, a pergunta é, como que o povo que se diz de Deus ainda continua escravizados, mesmo 2000 anos depois que Jesus, ele ensina que e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quem ainda pensa que para servir a Deus você precisa passar pelo crivo da religião, você está enganado, meu querido. É querer limitar Deus a um lugar. É querer limitar Deus a uma religião.
É querer limitar Deus a uma denominação. É querer limitar Deus ao ministério dos homens. Meu querido, Deus é tão grande, Deus é tão imenso, que ele não precisa dessas coisas. Isso foi inventado pelos homens. Esse negócio de religião, templos, físico, isso foi inventado pela religião. É mentira. Deus não está concentrado nessas coisas, não. Deus, ele é o criador dos céus e da terra. A Bíblia diz que Estevão, no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, está aqui escrito, em Atos capítulo 7, Estevão, ele fala uma coisa interessante. Estevão, ele fala assim, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. O Altíssimo, Atos capítulo 7, versículo 48 e 49, o Altíssimo, Estevão está falando isso aqui na hora da sua morte. Ele morreu apedrejado. O Altíssimo, ele não habita em templos feitos por mão de homens, como diz o profeta. 2 pontos. O que o profeta diz? O céu é meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês vão me edificar? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Meu querido, a religião, eles tentam diminuir Deus o máximo que eles puderem. Assim como a ciência contemporânea, a ciência atual, eles tentam diminuir o nosso Criador o máximo possível. Quando você entra na religião, numa denominação, o que você vê ali? Você vê um monte de regra imposta pelo homem como se fosse Deus que escreveu aquilo ali. Por quê? Lá nos estatutos dos homens para aquela denominação, eles acham que Deus concorda com aquilo que está escrito, com aquilo que está assinado pelo pastor presidente. Que porcaria nenhuma, meu querido. Porcaria nenhuma, é porcaria mesmo. O que acontece aqui? Aqui a Bíblia diz que o profeta está falando, que Deus está falando através do profeta. Se o céu é meu trono, a terra Deus usa como estrado dos pés dele. Você já viu o estrado circular? Não existe. Estrado, ele é plano. É onde se deita em cima. Estrado é onde você coloca alguma coisa em cima. O estrado, ele é plano. O estrado não é circular. Então observa. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa vocês vão me edificar? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Meu querido, você acha mesmo que um edifício de 4 paredes é o lugar onde Deus habita? Você acha que uma casa de 4 paredes é o lugar onde Deus mora? Olha como que o povo, eles tentam diminuir o nosso Criador do jeito que eles querem, do jeito que eles pensam. Então Deus, ele não está limitado a isso. Deus, ele não depende de mim para mim colocar ordem no que ele pode ou não pode fazer. Não, meu querido. Deus não está limitado a uma religião. Deus não está limitado a Alberto. Deus não está limitado aos ensinadores da graça. Deus não está limitado às convenções humanas. Deus não está limitado às denominações humanas. Deus não está limitado às religiões. Deus não está limitado à ciência convencional, à ciência tradicional, a essa ciência manipuladora. Então nós da graça, nós precisamos colocar na mente do povo, usando a palavra de Deus, que a terra não é o que a ciência diz. Não, nós precisamos aprofundar nesse assunto, nós, ensinadores da graça. Estou começando a fazer isso. Nós precisamos mostrar ao povo como que se liberta da religião, acreditando num Deus que tudo pode, um Deus que não nos colocou aqui com o propósito de ser nada e nem ninguém. Não. Você já parou para pensar que o nosso propósito, o verdadeiro propósito dos ensinadores da graça, além de falar sobre a graça de Deus, nós vamos entrar num assunto que o mundo inteiro precisa ouvir, sobre o verdadeiro significado desse reino da terra aqui. Você olha os oceanos,
todos eles são nivelados. Você olha os rios, todos eles são nivelados, descendo sempre para os mares, para os oceanos. Você acha, meu querido, você acha que Deus, ele faria uma bola giratória para colocar o ser humano? Não. Deus, ele fez um reino. Agora, além dessas bordas terrestres que existe, aí é uma outra coisa, é um outro assunto. Mas eu vou te falar uma coisa. Precisamos, nós ensinadores da graça, precisamos entrar nesse assunto com mais responsabilidade e vamos falar sobre o verdadeiro propósito do reino da terra e o verdadeiro propósito de nós estarmos aqui. Então, como eu falei, eu vou repetir. Os grandes célebres da história, Eusébio, Crisóstomos, Atanásio, eram os considerados pais, né? Irineu, Clemente, todos esses homens, eles acreditam, ou acreditavam, porque já morreram, que o ano 70, lá em Jerusalém, o que aconteceu lá, foi justamente para acontecer a manifestação do Filho do Homem. A queda do templo foi a manifestação do Filho do Homem. Então, se esses homens acreditam, os futuristas que estão aí para enganar, e as características dos futuristas é estudar a Bíblia, ou ler e fazer uma interpretação sem levar em conta o quê? O vernáculo da nossa língua portuguesa. Eles não respeitam texto, contexto, remetente, destinatário, tempo verbal, colocação verbal. Eles não respeitam isso. Por isso que as interpretações deles estão erradas. Mas, olha bem uma coisa. Nós que somos os preteristas, nós acreditamos em Deus do jeito que ele é. Nós acreditamos num Deus que não precisa ficar concentrado em um lugar chamado religião, denominação. Talvez isso, quando nós, os ensinadores da graça, começarmos a mexer também um pouco com a ciência, alguém pode dizer, algum ensinador da graça, não, mas eu não entendo de ciência, eu não entendo do reino da terra. Meu querido, a Bíblia, ela tem resposta para todas as nossas perguntas. É só queremos estudar o assunto para ajudar ao povo entender o tamanho, a dimensão desse nosso Deus. Olha, meu querido, é isso que eu queria dizer para você nesse vídeo. Vamos estudar o assunto. Se você não concorda comigo, o que você quer da graça, se você não concorda comigo, amém. Graças a Deus. Mas eu gostaria que todos os ensinadores da graça começassem também a estudar o assunto. Talvez você não é uma pessoa cristã que acredita que a Terra ela é um plano, que a Terra é um reino. Talvez você acredita naquilo que a ciência mostra, não tem problema. Mas, particularmente, aqueles que acreditam que a Terra é um reino, do jeito que a Bíblia fala que é, e existe vários canais no YouTube que falam sobre isso, do verdadeiro formato da Terra. Existem vários ensinadores que já estão falando sobre isso, existem muitos cristãos. Então, nós, os ensinadores da graça também, vamos começar a fazer isso. Meu querido, muito obrigado, fica com Deus, fica na paz e vamos continuar pedindo sabedoria do nosso Criador, porque Ele tem para nos dar. Deus está confundindo os que se achavam grandes, né? Eles estão envergonhados com seus canudos, com seus diplomas. Eles estão envergonhados porque ensinaram errado a vida inteira e agora está surgindo uma nova época, uma nova era, está surgindo um novo aion e eu acredito que eu faço parte dessa geração. Nós estamos há 2000 anos depois de Cristo e agora está
havendo uma mudança de Aion. Meu querido, fique na paz, fique na graça e considere, tá bom? A palavra do nosso irmão Alberto, julgue e vê se ela tem coerência ou não tem coerência. Fique na paz e medite na palavra. Sempre não desista, sempre meditando e colocando em prática para a honra e glória do nosso Criador. Amém.